Olá amigos, vou fazer um vídeo aqui para o YouTube e vocês já sabem como é meu canal. É tosco, é sujo, é aqui na oficina, é assim mesmo. Aqui vocês não vão ter um monte de câmerazinha bonitinha, um monte de efeito, um monte de coisa. Mas a minha ideia é passar a informação nua e crua, exatamente como acontece realmente na oficina. Uma das grandes perguntas que eu tenho, praticamente 90% dos iniciantes pergunta: qual é o melhor aço para eu fazer uma faca? Qual é o melhor aço para eu fazer? Eu quero uma faca com aço excepcional. Muito bem. Então significa que se você tiver o melhor carro de corrida do mundo, mas não souber dirigir, você é um campeão. Não. Esse é o problema do aço. Ele pode ser o melhor aço do mundo, mas se você não souber as situações básicas e o que fazer com o melhor aço do mundo, ele não vai adiantar nada para você. Um dos melhores aços que tem para iniciante, veterano, pessoas que querem fazer uma faca, pessoas que querem viver de fazer faca, robistas, seja quem for, quer fazer uma faca, pode usar um aço mola. O que é um aço mola? É um aço com médio teor de carbono. Normalmente é um 5160, 1070, 1050, 1060. Então, esses aços com médio teor de carbono, o que é o teor de carbono? Normalmente, os dois últimos números, tá, são o que significam a quantidade de carbono. Então, 5160 significa que ele tem 0,60% de carbono, ou seja, não chegou a 1% do carbono dentro do aço e ele já está fazendo diferença. No 1070, significa que ele tem aproximadamente 0,70 de carbono. E aí todas as pessoas vão perguntando, então, como que eu vou fazer? Então, quanto mais carbono eu tiver, melhor vai ser. Quanto maior for esse número, melhor vai ser. Quanto mais dura for a minha faca, melhor vai ser. Então, a ideia deste vídeo aqui, que eu não quero deixá-lo muito longo, mas não tem como a gente economizar muito tempo, é mostrar para vocês na prática que talvez isso não seja a melhor solução. Talvez a melhor dureza não seja a melhor solução. Então, procurem aços de médio carbono, que é o aço que vai ser interessante para vocês. Muito bem. Mas só isso é importante? Não. De nada vai adiantar você ter um aço de médio carbono, ter uma boa dureza, ter uma boa situação, se você não cuidar da geometria de fio. O que é a geometria de fio? Eu vou tentar desenhar para vocês aqui a geometria de fio. Vamos imaginar que eu tenho, isso tem que me ajudar a usar a imaginação aí, pessoal, que eu como desenho sou péssimo, tá? Então isso aqui é a espessura do aço, espessura e largura do aço, tá? Então eu vou desbastar ou forjar, ou o que quer que seja, criando o perfil da minha faca. Pode ser dessa maneira, ou pode ser, que a gente chama de desbaste hollow, né? Vai fazer o hollow aqui, tá? E vai ficar... Então, essa aqui é a geometria de fio da minha faca. Posso fazer que nós chamamos de bevel, né? Que seria aqui o perfil da faca, o desbaste, tá? E agora, a questão é, o que nós temos visto, o que eu tenho visto, que as pessoas mandam fotos de facas que produzem para mim, com esse perfil aqui, tá? Esse bisel aqui, extremamente baixo. O que é baixo? Se eu tenho esta altura aqui, ó, extremamente baixo. Quanto mais obtuso esse ângulo for, pior será o corte da minha faca, pior será a geometria de fio. Tá? Eu vou ter um fio extremamente resistente, mas nada penetrante, nada cortante. Então a ideia é que este bisel, este ângulo seja mais agudo, não tão obtuso. E isso vai me dar um poder penetrante e cortante muito maior nesta situação de altura. Então este aqui é o desbaste que nós chamamos de full flat. O que é full flat? Desbaste reto, total da largura da sua faca. Eu poderia fazê-lo um desbaste apenas na metade da faca, tá?
Então, não seria o full flat. Agora, o que acontece com o iniciante? Ele tem lá a barra de aço dele, e começa a desbastar, começa a lixar. Aí vai dando trabalho, vê que dá trabalho, vê que ele não tem o controle ainda da lixadeira, da esmerilhadeira ou da lima, ou do que quer que seja. E aí ele acha que só fazer isto aqui, ó, é suficiente para a faca estar afiada. E aí você pode ter o melhor aço do mundo, com o pior desbaste do mundo, e sua faca não vai cortar. Vamos para a parte prática? Vamos parar dessa chatice aqui? Eu fiz aqui, eu preparei para vocês duas lâminas, tá? Não posso chamar de facas, mas são duas lâminas. Horrorosas, feias, mal acabadas, mas eu não tenho nenhuma intenção de deixar isso aqui bonitinho. Uma, se vocês perceberem, tem um desbaste bem mais alto. A outra tem um desbaste bem pequeno. Então eu tenho um desbaste bem pequenininho, então eu tenho uma espessura bastante fina, tá? E isso aqui, pessoal, é somente um corpo de prova. Por favor, não tomem isso como, mas o Vilar fez uma faca fina e não sei o que lá e ficou bom e tudo mais. Pessoal, é só um corpo de prova. A ideia aqui é trazer uma situação didática para vocês, tá? Então eu tenho esta situação colocada em uma peça com um desbaste bastante pequeno e obtuso e uma peça com um desbaste bem mais longo, tá? Lembrando daquela situação que a gente havia desenhado. Então, basicamente eu tenho este desbaste bastante obtuso e tenho este outro aqui, ó, mais longo e mais penetrante, tá? Ficou horrível aqui, vamos tentar consertar. Pessoal, sou melhor na lixadeira do que desenhando, tá? Então esse daqui é mais longo. Perfeito? Qual que é a ideia aqui? Mostrar que a geometria de fio realmente faz diferença na execução da sua faca, independente do aço que você vai usar. Isso aqui são somente dois corpos de prova, tá? Não vai, olha que faca feia, que ele fez, não sei o que e tudo mais. São feias, são horrorosas, porque são somente um corpo de prova, tá? A ideia inicial aqui é mostrar que uma tem um desbaste maior do que a outra. Então, vou pegar uma garrafinha de plástico, qualquer coisa que seja aqui, ó, eu consigo cortar com um pouco mais, né? Consigo cortar tranquilamente. Com essa daqui, vai ter um pouco mais de dificuldade, porque o tipo de afiação está muito grosso, muito obtuso. Tá, vou tentar exemplificar melhor, talvez, um pouco aqui com o jornal. Cortou. E olha como essa corta muito melhor. Tá? Vou tentar exemplificar um pouco mais. Tem um fio mais penetrante, um fio mais fino. Olha, eu tenho que fazer mais força aqui. Tá cortando? Tá. Mas eu tenho que fazer mais força. Tá? Não que essa não estará afiada, mas que este fio mais longo, essa geometria de fio mais aguda, vai te dar um poder de corte mais interessante. Mas o mais bacana de tudo isso, para vocês entenderem, é o seguinte. Esta peça, esta faca, que cortou desta maneira, tá? E que está cortando o papel melhor do que a outra, ela não vai durar esse fio por muito tempo. Vou usar por alguns momentos e ela vai ficar redonda. Se eu for cortar uma madeira, provavelmente ela vai dobrar o fio. Por quê? Isto não é aço, isto é ferro. Isto foi feito desta peça, tá? Eu simplesmente cortei um pedaço aqui, desentortei no martelo a frio mesmo e está afiado. Vai conseguir ficar afiado por algum período? Vai, por causa da geometria de fio. Enquanto que esta peça é aço, tá? Ela foi feita desta serra velha. Recortei aqui e é uma serra de cortar madeira. Então, esta peça de aço
está neste momento tendo um rendimento pior do que esta peça que não é aço, por causa da geometria de fio. Agora, o Vilar está dizendo que não precisa fazer faca de aço. Não, eu estou dizendo que não adianta você ter um aço e não souber como fazer a geometria de fio. Então, quando você copiar as facas de alguém, quando você for olhar para ter referência de suas facas, pense em que por que aquele cidadão fez aquela faca com aquele desbaste, com aquele bisel, porque isto faz total diferença. Tá? Então essa ideia deste vídeo aqui é apenas mostrar para vocês que essas duas peças podem ser cortantes, podem ter para um rendimento próximo. Esta vai manter mais tempo o fio, mas ela não está cortando tão bem por causa do desbaste. Se eu colocar este desbaste neste aço, aí sim eu terei uma faca que vai cortar bastante tempo e vai ter um fio mais duradouro. Neste momento, vocês podem ver que isto aqui não é aço, não tempera, é simplesmente ferro com baixíssimo carbono. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a ideia aqui entre uma e outra, tá? Então, a geometria de fio é praticamente tão importante quanto o aço a ser usado. Um abraço a todos.